Olá pessoal, sou o professor Elias Cobra e nesse vídeo eu quero falar sobre um tema que é muito caro a mim, porque atualmente eu sou professor de Educação Básica da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais e eu ministro a disciplina de Ensino Religioso. Então eu quero falar hoje sobre o ensino religioso nas escolas. Provavelmente você já deve ter ouvido aquela frase: política, futebol e religião não se discute. Porque se você levantar essa discussão num almoço de domingo em família, provavelmente vai gerar o caos. Mas eu discordo bastante dessa frase, porque a gente está falando de temas relevantes que precisam ser discutidos. E eu acredito que é possível um diálogo respeitoso sobre esses temas. E quando a gente fala de religião, a gente está falando sobre discurso e prática. Então, isso é algo que se insere, além da esfera subjetiva, na esfera pública. Por isso, eu acredito que a escola seja um ambiente laico e democrático, onde a gente possa discutir sobre tudo. Quando a gente fala de discurso e prática, a gente está falando de algo que tem efeitos históricos, sociais, culturais, individuais e coletivos. Então, é algo que a gente precisa abordar dentro de sala de aula. Inclusive, a gente está respaldado pela legislação que fala que é um tema relevante para ser trazido para a sala de aula. Sendo assim, quando a gente fala de ensino religioso na sala de aula, a gente está falando de uma disciplina ou de um componente que deveria abordar a religião como um objeto de estudo ou um fenômeno que possui efeitos que vão respaldar na vida de cada indivíduo. E ela tem uma dimensão subjetiva e objetiva. Então, do ponto de vista subjetivo, a gente está falando de sentidos que a pessoa pode dar para a própria vida. E do ponto de vista objetivo, a gente está falando de funções. Qual que é a função que a religião desempenha na sociedade e nas relações sociais? Religião, então, é diferente de religiosidade, que também é diferente de espiritualidade. Quando a gente fala de religiosidade, a gente está falando de uma experiência que é capaz de dar algum sentido para a vida e também para a morte. Então a religião vem a ser uma forma de dar alguma explicação, de dar alguma resposta para a questão da morte, que é uma questão fundamental da vida humana. Agora, existe diferença também entre educação religiosa e ensino religioso. A educação religiosa, ela vem a ser uma forma de determinar caminhos para viver a sua religiosidade, enquanto que o ensino religioso vem a ser uma forma de apontar caminhos, ou seja, vai ensinar sobre as várias formas de crer para o aluno decidir se ele vai seguir aquilo ou não. Portanto, o ensino religioso ele deve ser plural, ou seja, ele deve seguir a concepção de que várias ideias diferentes podem coexistir, sem que você precise abrir mão daquilo que você acredita, e de forma que essas ideias possam existir de maneira autônoma. Trazendo agora um pouco os documentos, a BNCC vai falar que o ensino religioso no ensino fundamental deve adotar como base a pesquisa e o diálogo como princípios, buscando problematizar as representações sociais preconceituosas sobre o outro, com o intuito de combater o preconceito, a intolerância e a discriminação. Então eu acredito que eu, como professor de ensino religioso, tenho a missão de combater todas essas formas de discriminação e preconceito, começando pela intolerância religiosa e abrangendo assim todas as outras. Vamos lá, ainda baseado nesses documentos, vamos dizer o que o ensino religioso não é. O ensino religioso ele não deveria ser catequese, ou seja, o ensino de uma religião específica, e também está bem claro lá que ele não deve fazer proselitismo, ou seja, tentar convencer ou converter uma pessoa a uma determinada religião. Então, no Brasil, o ensino religioso nas escolas públicas existe como resultado da Constituição Federal de 1988, artigo 210, parágrafo 1º, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, de 1996, conforme a segunda redação do artigo 33, proposta em 1997. O Brasil ele deveria ser, um Estado laico e democrático, ou seja, ele deveria não se pautar em nenhuma religião específica e dar liberdade para todas terem o mesmo lugar de fala e um lugar onde o debate das opiniões deveria acontecer. Por isso que o Brasil, como um Estado democrático de direito, não é indiferente às religiões, porque as religiões elas interferem não só na vida privada, mas como eu falei também na vida pública. Então a religião existe como uma agência social que integra o Estado democrático de direito como um de seus elementos fundantes. Então agora eu vou explicar o que seria o princípio da laicidade. A laicidade ela é garantida pela Constituição Federal e ela prevê uma separação entre o Estado e a Igreja. Então, em alguns momentos da história, nós tivemos ali uma mistura entre o Estado e a Igreja. E a laicidade vai prever essa separação, garantindo o quê? A liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício de todos os cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e as suas liturgias. Então, isso está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. E aí a gente entende que o quê? Se uma escola quiser colocar um crucifixo, por exemplo,
ela tem toda a liberdade, desde que pessoas de outras religiões, como por exemplo, pessoas de religiões de matriz oriental, de matriz africana ou outras denominações, possam também expressar a sua religiosidade e sua fé. Então, a laicidade vai garantir que você possa exercer a sua religião com liberdade, não exercer religião nenhuma e também mudar de religião ao longo da vida. Então, eu acredito que a religião deve ser observada dentro de sala de aula como um fenômeno, ou seja, um movimento de busca do ser humano por respostas. E aí a gente pode trazer para dentro desse debate diversas outras questões que estão previstas nos documentos oficiais do Ministério da Educação. É interessante a gente observar também que a BNCC prevê que o ensino religioso ele deve ser pautado principalmente em uma disciplina, em uma área do conhecimento chamada ciência da religião, que vai estudar as religiões de maneira objetiva, diferente da teologia, né, que geralmente tem algum viés, e de uma forma que seja uma ciência interpretativa que se dedica aos estudos das religiões em perspectiva histórica e sociocultural. Então, é interessante, eu sempre falo para os meus alunos, o ensino religioso ele não é pautado necessariamente na teologia, porque a gente vai tratar de outros assuntos também que não incluem religião, como ética, moral, direitos humanos, e aí a gente vai observar principalmente as ciências da religião para poder garantir que o ensino seja laico. E por que eu dou aula de ensino religioso na rede estadual de Minas Gerais? Porque em Minas Gerais, assim, os estados eles têm autonomia para determinar isso, ele é um componente curricular obrigatório, ou seja, as escolas são obrigadas a ofertar o ensino religioso, mas é de matrícula facultativa. Então, no ato da matrícula, os pais, né, no caso de menores de idade, podem optar se o filho vai ou não cursar essa disciplina. E aí, se eles não quiserem que o filho curse, os pais vão ter que manifestar essa vontade e a escola é obrigada a oferecer outras atividades, né? Então, o que é importante para a gente? O ensino religioso, eu acredito que seja uma disciplina relevante para o currículo escolar do aluno, porque a religião está presente em tudo. Mesmo que você não acredite ou não siga nenhuma religião específica, ela vai influenciar de algum modo na sua vida, porque o seu entorno muitas vezes está falando sobre religião. Então, é importante a gente observar como que a religião ela interfere na esfera pública e como que, a partir da religião, as pessoas vão criar a sua identidade e a sua subjetividade. Por fim, eu quero dizer que tudo isso está pautado nos documentos oficiais. Então, se você olhar lá na BNCC, na LDB, na Constituição Federal, vai estar tudo explicado lá certinho. Eu vou deixar as referências na descrição. E queria recomendar um livro muito bom, que é Ensino Religioso Reflexivo, da professora Elisa Rodrigues, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que foi que eu me baseei para fazer esse vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.